Boa tarde, Ponto de Luz, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria muito de estar presente com vocês, mas precisamos ter um pouco de paciência e em breve estaremos juntos, com certeza, se Deus quiser. Nós pedimos que a espiritualidade amiga nos inspire, que Jesus nos ilumine, para que possamos passar o que preparamos hoje para vocês. Uma antiga lenda oriental conta que uma jovem caminhava com seu filhinho nos braços. E ela caminhava com o filhinho até que ela passou e viu uma gruta. E daquela gruta saiu uma voz muito suave, que a convidava para entrar ali. Dizia para ela a voz que ali tinha muitos tesouros dentro daquela gruta e que ela poderia pegar o que quisesse. O que ela entrasse ali e escolhesse, ela podia levar com ela. Ela olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. É engraçado quando a gente não vê alguém, a gente procura a aprovação de alguém, né? Ela não viu ninguém, ela resolveu entrar, então. Ela entra e fica deslumbrada. Aquele monte de joias e pedras preciosas, tesouros. Ela coloca o filhinho ali num lugar confortável e começa a escolher, a pegar o que deseja ali dentro. Sai encantada com tudo aquilo, né? Agora tem todo um tesouro nas mãos. Sai feliz da vida daquela gruta. Ouve a porta fechar, sorridente. Mas ela para e lembra. Ela esqueceu o filho dentro da gruta. Olha a aflição dessa mãe, o desespero dessa mãe em pensar: o meu tesouro maior eu perdi. Será que nós faríamos orações para essa mãe? Será que essa mãe é uma pessoa em aflição? Quem é na realidade que nós estamos então fazendo oração? Esse é o nosso tema, prece por alguém que está em aflição. Como que julgamos isso? Como fazemos, né, esse entendimento de quem são os aflitos? Por que as pessoas estão aflitas? E para quem nós devemos fazer oração? Nós vamos usar hoje duas fontes, dois livros nessa palestra que preparamos. O primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de onde tiramos esse texto, né, que fala sobre a prece por alguém que está em aflição. Sabemos que no final do Evangelho segundo o Espiritismo há uma coletânea de preces para várias ocasiões. Vamos estar usando esse agora, que está no capítulo 28, no itens 42 e 43. E o outro livro que vamos estar usando é esse livro de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, Tormentos da Obsessão. E claro que nós vamos estar falando, mas nós aconselhamos a todos que, se puderem, leiam essa obra, principalmente para nós espíritas. Essa obra é um presente, é um alerta, é uma obra que nos educa muito sobre o espiritismo e sobre nós espíritas. Mas qual é o significado da palavra aflição? Aflição significa perturbação causada por grande sofrimento, angústia, ânsia, dor. Todos nós, em algum momento, passamos por um sofrimento, por uma angústia, né? Por uma dor. Quem não passou por isso? Então, todos nós somos esses aflitos. Todos nós precisamos dessas orações em algum tempo de nossa vida. Mas qual é a causa dessas nossas aflições? E Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso e sai em busca de outro perfeitamente dispensável. Esse é o caso dessa senhora, né, que contamos a historinha. O maior tesouro dela era o filho, mas ela sai à busca então de um outro tesouro que era totalmente dispensável. E aí trazemos muitas aflições para nós quando buscamos essas coisas que não são tão importantes, mas achamos naquele momento que é algo muito importante para a nossa vida. Somos todos nós aflitos, então. Mas por quem faríamos essa oração? Como decidimos por quem fazer essa oração?
Interessante que nós temos visto na mídia um caso de uma moça que desapareceu. E todas as pessoas queriam ouvir falar, saber onde está, o que aconteceu. Essa moça saiu com o namorado em viagem pelos Estados Unidos, fizeram uma van, prepararam como se ali tivesse tudo que eles precisavam para essa viagem, inclusive para dormir ali. E eles ficavam ali, ela postava nas mídias sociais o que estava acontecendo. E de repente essa moça some. Os pais, desesperados, claro, procuram imprensa, polícia, FBI, todo mundo, né? Onde está a minha filha? Onde está a minha filha? O rapaz volta para casa. O rapaz estava em casa, mas não falou o que aconteceu. Então o rapaz que estava com a moça aparece na casa dele, a menina desaparece, o rapaz não dá notícia, não diz nada. E a moça então é encontrada depois de um tempo, foi assassinada. Não se tem provas que foi o rapaz ainda, mas ele também depois disso desapareceu. Como disse, é um caso bem conhecido, muita gente falando, ainda estão à busca desse rapaz, aonde ele está. 20 e pouquinhos anos, né, os dois, imagina o desespero desses pais, o desespero dessa família. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, esse caso trouxe uma grande polêmica e que muitas pessoas estão falando. Desaparecem pessoas, crianças, menina e menino, todos os dias. Muitas pessoas. Há muitas pessoas desaparecidas, mas não são notícia. Ninguém fala, ninguém sabe o nome. E a mídia começou a falar, será que é porque essa menina é uma menina branca, é uma menina rica, é uma menina que estava sendo, né, estava na mídia? Cadê as outras crianças? Por que ninguém pergunta sobre elas? E é esse o nosso ponto. Mães e pais passando por essa aflição, não dá nem para imaginar o que é essa aflição de um filho desaparecer e você não saber aonde está. Aquele desespero. Mas aí de repente você vê que para alguém se faz, tanto que se achou o corpo, né? Achou, infelizmente, a menina estava morta, mas a polícia procurou tanto, o FBI procurou tanto, que achou, que já sabe que a menina está morta. E assim, esse é o nosso questionamento hoje. E as aflições? Mas para que eu oro? Para quem que eu não oro? Né? Por que alguém aparece mais? Né? Por que alguém nos toca mais? Por que outros não? Então nós precisamos lembrar sempre, precisamos fazer oração por todos, precisamos buscar essa igualdade cada vez mais entre as pessoas, sem discriminação. Ah, aquela mãe abandonou o filho porque ela só estava pensando em dinheiro, então para essa eu não oro. Será? Quantas pessoas nós vemos dizer que deixa a casa né, de manhã bem cedo, só volta à noite, porque tem os filhos para criar. E aqueles filhos, depois, por algum problema, acabam entrando numa vida de drogas, arrumam algum problema na vida e essas mães acabam perdendo esses filhos. Não seria o mesmo caso da nossa historinha? Então é isso que a gente vai estar falando. A aflição das pessoas são reais e nós precisamos dessa caridade, dessa indulgência, de compreendermos essa aflição e orarmos por todos. Muita falta faz a palavra de Jesus no coração e na mente das criaturas humanas, em ambos os lados da vida. Suas lições constituem mananciais de saúde e de paz que planificam assim quem sejam vivenciadas. Então nós precisamos buscar as palavras de Jesus, mas mais que buscarmos a palavra dele, nós precisamos vivenciar essa palavra para que essas angústias, para que essas aflições não sejam tão constantes. Jesus alivia todos aqueles que o buscam sob o pesado fardo das aflições. Entretanto, é necessário que a dívida moral contraída contra a vida seja resgatada até o último centavo, quando então o devedor se sentirá equilibrado. Precisamos lembrar disso. Jesus vai nos consolar, vai consolar a aflição. Por isso a importância da prece. Mas tudo que precisarmos passar, tudo
tudo que precisarmos responder, nós vamos responder. Não tem como passar pela vida sem dor, sem aflição. E Allan Kardec vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo. Se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, o nosso pedido não abreviará. Não é isso? Então, se o aflito precisa passar pela prova que ele vai passar, e nós estamos fazendo a prece, nós não estamos fazendo a prece para sair a aflição. Mas seria falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Olha que interessante. Então, a pessoa precisa passar pela aflição dela, mas seria falta de piedade nossa. Achar, não vou fazer prece, a pessoa já precisa passar por aquilo mesmo, já está com aflição mesmo. Então, precisamos olhar por cada um. Eurípides Bassanufo faz exatamente isso. E é o que Manuel Filomeno de Miranda nos conta nessa obra, Tormentos da Obsessão. Eurípides Bassanufo percebe que há muitas pessoas em sofrimento, muitos aflitos, principalmente espíritas que vieram, reencarnaram e faliram no trabalho que precisavam fazer. Eurípides, então, fica, pensando nessas pessoas, como poderia ajudar? Eurípides pensa, então, em abrir um hospital psiquiátrico, um nosocômio, como eles chamam, E o nome desse hospital é Esperança. Manuel Filomeno de Miranda passa um mês nesse hospital, é a experiência que ele nos conta nesse livro. Quando Eurípides Bassanufo pensou em abrir o hospital no plano espiritual, ele pede aos espíritos elevados que peça permissão a Jesus, perguntando se ele pode abrir esse hospital. Jesus permite, então, que esse hospital seja aberto. O intermediário entre Eurípides Bassanufo e Jesus é Santo Agostinho. Santo Agostinho, então, sempre que Eurípides Bassanufo precisar de Jesus ou de uma orientação de Jesus, Santo Agostinho vai ali. Imagina que hospital não é esse. Que bênção sabermos que ali tem abnegados servidores auxiliando. E para auxiliar esse hospital, há vários espíritos elevados que aqui já faziam parte, estudando a mente. Novamente, é um hospital psiquiátrico. A maior parte dos atendidos nesse hospital são espíritas falidos, espíritas que não conseguiram seguir com o seu trabalho. E ali, espíritos vão visitar para auxiliar, como Manuel Filomeno de Miranda estava ali para contar essa história. Felipe Pinel, eles disseram que de vez em quando vai lá. Mesmer, Freud, Jung e entre outros. Bezerra de Menezes está ali sempre auxiliando. O doutor Inácio Ferreira, que foi um grande personagem também no movimento espírita aqui, quanto encarnado, sabemos que continua o trabalho dele desencarnado, também trabalha, ele é diretor de um dos setores desse hospital. Então o hospital é muito grande, recebe muitos espíritos em grande perturbação, em grande aflição. É dito que a musicoterapia, a amorterapia, a prece-terapia são as bases de todos os procedimentos praticados naquele hospital. Olha que interessante, a prece novamente. Como é importante, em várias ocasiões, eles param perto de um doente para fazer prece, aplicar passes, auxiliar aquelas pessoas, aquele espírito em desespero. Pensa, esse espírito está sofrendo no plano inferior, é resgatado para esse hospital, continua em aflição e demora muito tempo, precisa de muito trabalho, de muita prece para auxiliá-los. Então, olha que bênção sabermos que alguém está fazendo prece por nós, está nos auxiliando, mesmo quando estamos em sofrimento. Na raiz de todos os problemas que aturdem o ser humano,
sempre encontraremos o espírito como seu responsável. Então, o que fez levar esses espíritos a esse hospital, ou a esse sofrimento, ou a essa aflição? Somos nós mesmos. Sabemos que nós acabamos buscando para nós esse sofrimento, essa aflição. Somos o que cultivamos em nossos pensamentos. Vamos pensar nisso. Nós somos, então, o que cultivamos. Quais os nossos pensamentos diários? O que nós estamos pensando? O que eu deixo ficar na minha mente por horas e horas e horas? Semeamos ventos mentais e colhemos tempestades morais avassaladoras. Sabendo disso, nós precisamos buscar pensamentos, substituir esses pensamentos aflitivos por pensamentos melhores, por pensamentos elevados. Nunca será demasiado insistir-se na necessidade da educação do pensamento, na disciplina das aspirações mentais, nas buscas psíquicas relevantes. Nós precisamos disso, nós precisamos de coisas melhores. Se o mundo está em sofrimento, claro que nós vamos ver, claro que nós vamos orar pelos aflitos, mas quando nós estamos com uma aflição, é necessário que nós eduquemos o nosso pensamento. Já pensou nisso? Vamos educar o nosso pensamento. Por que eu estou pensando tanto nessa coisa que me cria tanta angústia? Estou com esse problema na minha mente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ouvir uma palestra, eu posso fazer uma oração, eu posso pegar um bom livro para ler e tirar um pouco aquele pensamento. E assim vamos educando o nosso pensamento. No Evangelho, novamente, então, o nosso texto segue dizendo: em falta de cessação da prova, então a prova não vai acabar, podemos esperar alguma outra consolação que lhe minore o sofrimento. Então, se essa pessoa que está em aflição, a nossa prece não vai tirar, né, essa aflição da pessoa, mas alguma coisa, uma consolação vai acontecer para minorar, pelo menos, esse sofrimento. Eu estava lendo outro dia um livro não espírita e essa história me tocou muito. Uma história de uma mãe. O nome do livro chama-se Haven Point. É da Virginia Home. E me chamou muita atenção porque é uma parte que conta: essa mãe perde o filho desencarna num acidente. O filho de 17 anos está correndo, né? Eles estão passando férias nesse lugar chamado Haven Point, e o filho bate a cabeça numa pedra perto do mar, porque estava escorregadio ali, bate a cabeça, vai ao hospital, e essa mãe desesperada, esses pais desesperados pelo filho, ali, o médico diz que vai ter que fazer uma cirurgia, e infelizmente o menino não resiste, desencarna. Já pensou? Você está com seu filho ali, correndo, feliz, de repente bate a cabeça e você perde seu filho. Essa mãe, claro, né, entra em desespero, tá ali e tá em casa agora esperando o velório que vai acontecer. No momento que ela tem que sair para ir para o velório, o lugar é perto da casa, eles iriam andando. Ela disse: eu não vou conseguir ir no velório. Como que eu tenho forças agora? E eu lendo aquilo, né, aquela dor, aquela angústia, pensando: meu Deus, que sofrimento. Como que eu consigo sair? E ela diz para o marido: como que eu vou sair daqui? Como que eu vou até lá me despedir dele? E o marido dá a mão para ela e diz: venha comigo, nós vamos juntos. E ela então segura a mão do marido e sai caminhando. Quando ela está caminhando, ela vê que toda aquela comunidade, toda a cidade ali está atrás, está ali caminhando com ela, sem nenhuma palavra. De repente chorando, pode ser, né? Mas aquilo trouxe esse consolo que ela precisava. Todas aquelas pessoas estavam ali naquele momento para ela. Ela disse que aquilo foi um milagre para ela. Olha a descrição, um milagre. Porque atrás dela, naquele momento de dor,
A comunidade dela, em silêncio, caminhava com ela dizendo: eu estou aqui para vocês. Nós não podemos trazer o teu filho, mas nós podemos, através da oração, através do apoio, estar aqui por você. E é exatamente isso, quando nós fazemos essa oração para alguém que está em aflição. É isso que essa pessoa recebe, é esse consolo para que ela consiga passar pelo que ela precisa passar. A moeda de amor que direcionamos ao outrem é raio de luz em nosso caminho em sombras, clareando-nos a marcha. Então, sempre que direcionamos essa moeda que é o amor para alguém, essa moeda ilumina o nosso caminho, cria um raio de luz, porque de nós parte essa luz para alguém e ilumina o nosso caminho. Por isso, quando pensamos quem vamos escolher para fazer uma oração hoje, quem é ser aflito, não vamos julgar a aflição da pessoa. Vamos julgar que, se eu pensei nessa pessoa, que eu possa fazer uma oração por ela agora, que eu possa realmente ser útil. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isso quem nos diz foi Jesus, através de Marcos 11:24. Porque na prece, então, nós vamos receber o que nós pedimos? Porque em razão desse miraculoso mecanismo vibratório, nós podemos alterar a estrutura de nossa realidade. Passamos a experimentar outras expressões de energia que promana de Deus e nos modifica a realidade interior. Quando nos conectamos nessa vibração da prece, nós então vibramos em outro mecanismo, né? E nós vamos estar então agora ligados a Deus. Olha que milagre, que bênção é essa oração. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos cumpre orientar os nossos esforços, quer pedindo lhe venham em auxílio os bons espíritos, né, para aquela pessoa que está em aflição, que possamos pedir que bons espíritos auxiliem aquela pessoa, quer levantando-lhe moral por meio de conselhos, se nós podemos dar conselhos a essa pessoa, que nós possamos aconselhar e encorajar a pessoa na dificuldade que ela está passando, que, enfim, assistindo materialmente, se for possível, de repente, se essa aflição da pessoa é material, que possamos fazer isso também. Um outro meio de ajudar as pessoas é a evangelioterapia, né? Seria a terapia de fazermos o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus é esse evangelho de luz, de amor que temos como guia seguro. É um recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio das criaturas, preservá-lo naquele que já o possui e irradiá-lo na direção de quem se encontra necessitado. Precisamos então vivenciar tudo que Jesus nos ensinou, esse evangelho, a importância do evangelho em nosso lar. Fazendo isso, vamos criando essa força, esse equilíbrio, continuando tendo esse equilíbrio para os momentos difíceis para sabermos passar. Nós vamos falar agora da história de Gustavo, que também Gustavo está aqui. São vários exemplos, vários casos, novamente, no livro Tormentos da Obsessão. Leiam quem não leu, quem leu sabe do que eu estou falando, como auxilia. Mas nós não escolhemos uma história para trazer do livro, porque são vários irmãos em aflições. Mas a história do Gustavo é muito interessante. Gustavo, ele era culto enquanto encarnado, né? Lembra que esse hospital é no plano espiritual, já os desencarnados. Mas Gustavo, enquanto encarnado, ele era advogado, muito culto, mas ele tinha um problema de saúde.
E ele começou a procurar um médico, ele já estava com uns 35 anos, ele procurou um médico para fazer o tratamento, mas ao mesmo tempo ele ouviu falar da doutrina espírita e resolveu procurar a doutrina espírita para também o auxiliá-lo. Então, junto com a medicina, que nós sabemos que é importante, e o espiritismo, Gustavo consegue então se recuperar, ele começa a frequentar essa casa espírita, fica encantado, lê o espiritismo, estuda. E Gustavo começa a participar ali, agora já está melhor, né? Se sentindo muito bem. Só que chega um tempo, Gustavo começa a discordar dos acontecimentos ali da administração. Ele queria implementar as suas ideias, ele achava que tinham ideias muito boas e ia falar com a administração, mas a administração não fazia o que ele pedia e ele resolve então sair da casa espírita. Nós vemos casos assim, né? Ele acha que não, ali não tá bom para mim. Sabe de uma coisa? Eu vou estudar em casa sozinho. Para que eu preciso da casa espírita? E o Gustavo, então, resolve começar a estudar sozinho. Enquanto o Gustavo está estudando, ele começa a olhar nos livros e ele diz, não, os livros também estão muito ultrapassados, tem umas coisas erradas. Então, Gustavo sentia a necessidade de modificar tudo que estava fora dele, mas ele não via que tinham coisas para corrigir dentro dele. Por isso, ele conseguia, né, ver mais defeitos fora do que dentro. E Gustavo, então, desiste da doutrina espírita. Sua família, seus filhos são criados sem nenhuma noção religiosa. Ele simplesmente se afasta de tudo. Muito tempo se passa, os anos se passam, e Gustavo se vê com um câncer agora. Agora já está mais velho, os filhos crescidos. E Gustavo, com um câncer, lembra daquele centro espírita que ele ia. E resolve chamar aqueles irmãos que o auxiliavam, né? Então ele fala, faz tanto tempo, mas eu vou ver se eu entro em contato. Me ajudaram uma vez, deixa eu ver se me ajudam de novo. E Gustavo procura, liga para os antigos companheiros, eles na mesma hora aceitam, vão agora até Gustavo, porque ele não tem condição de estar saindo de casa. Eles começam então a aplicar passe com muito amor, com muita dedicação em Gustavo, começam, né, a fazer o evangelho, a oração na casa de Gustavo, mas Gustavo já está muito doente e desencarna. Gustavo não percebe que desencarnou, continua o sofrimento dele, muito aflito. A esposa não sabe o que fazer, percebe que o marido está, mesmo desencarnado, num estado de perturbação ali, atrapalhando os filhos, atrapalhando aquele lá. O que ela vai fazer agora? Ela não tem nenhum conhecimento religioso, mas ela lembra daqueles irmãos que auxiliaram Gustavo. Primeiro, há muitos anos atrás, Gustavo se encantou pela doutrina, então a doutrina deveria ser uma coisa boa. Agora, quando ele estava no final da vida, ele busca esses companheiros que vêm, né, com maior carinho atender Gustavo. E ela então faz uma oração pedindo orientação a Deus, o que ela deveria fazer. Nesse momento, o guia espiritual dela chega perto dela e a inspira a ligar então para a casa espírita, já que aquelas pessoas auxiliaram, e novamente esses irmãos abnegados chegam até a casa então agora, né, da esposa do Gustavo e começam a fazer o evangelho, a fazer a oração. Gustavo nisso começa a perceber que desencarnou, que está naquele estado, ainda está em estado de perturbação. Dura 10 meses. Nós achamos às vezes que eu vou ali, vou ajudar a pessoa, né? Ou as pessoas vão ao centro, vou lá uma semana e 2, já estou bem. Às vezes nós sentimos alívio, mas é um processo demorado. Em 10 meses, esses irmãos trabalhando, fazendo esse evangelho na casa, né, que era do Gustavo, eles conseguem retirar o Gustavo dali e levá-lo para o Hospital Esperança. Olha só,
No hospital, Gustavo chega totalmente perturbado. Lembrando que nós estamos falando de um hospital psiquiátrico. Ele precisa ainda de muito tratamento, mas já conseguiram fazer que Gustavo perceba que ele desencarnou e que é o momento dele ser atendido. Então, ali eles vão continuar o tratamento de Gustavo. Olha a bênção, então, da oração. Olha como vai acontecendo, mas é um trabalho contínuo, não é um trabalho de uma semana ou de duas. Quando alguém ora, torna-se um dínamo gerador de forças. Então, nós viramos, né, esse aparelho que geram forças positivas a emitir ondas de teor correspondente à qualidade da energia assimilada. Então, nós fazemos essa oração e emitimos, conforme a nossa oração, essa energia. De incomparável resultado terapêutico, a oração é também ponte para com a divindade, na qual se aure coragem e bem-estar. Olha, importante aqui, coragem. Então, eu faço oração para ter coragem, para sentir esse bem-estar. E essa aflição que eu tenho, o que o outro tem, ele vai conseguir passar de uma maneira mais suave. Voltando no Evangelho, Kardec vai dizer, a prece pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Exatamente o que estávamos falando. Essa prece, então, ela vai ter esse efeito sobre a pessoa para quem é feita. Imagina, você recebe aquela carga de energia positiva e você fala, eu vou conseguir, eu vou passar por isso, porque eu preciso, né, desse momento agora. O indivíduo que ama a retidão de princípios, mesmo quando maltratado pela persistência dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar. Então, quem já consegue fazer esse trabalho de retidão de princípios, nós sabemos, como diz esse livro, em Tormentos da Obsessão, muitas vezes as nossas aflições virão de outros irmãos que se conectam conosco através da obsessão. Essa influência chega até nós, claro. Mas como Deus permite, né, que essas pessoas venham, que esses espíritos venham nos obsidiar, nos atrapalhar, nos trazer aflições? Não é assim que acontece. Nos dois planos da vida, nós afetamos com os nossos atos. Nós plantamos realmente o que somos dos dois lados da vida, dos dois planos, material e espiritual. E se prejudicamos alguém, essa pessoa se liga até nós. Por vezes, esse espírito está ligado, por exemplo, nós somos espíritas, começamos esse trabalho, o espírito nem conhecia a gente, mas ele vai então, eu não quero que você faça esse trabalho. E ele vem então causar essa aflição por causa de um trabalho positivo que agora nós começamos. Mas se essa pessoa tem essa retidão de princípios, mesmo quando estão sendo maltratados pela persistência dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não vai se deixar afetar. Por quê? Porque continua na oração. Pode experimentar, é claro, alguma aflição. A aflição vai vir, né? Quem no plano espiritual não vai passar, ou no plano material não vai passar por uma aflição? Vamos passar, claro, por aflições, mas na oração, no prazer do serviço que realiza, nas leituras edificantes, na consciência pacificada, nós vamos nos fortalecendo de pouquinho a pouquinho. Quantas leituras tão maravilhosas temos! O poder da oração. Quantas vezes nós conseguimos realmente orar para alguém? Ou pensamos, à noite eu oro por tal pessoa. Se alguém está aflito e te pede uma oração, faça oração naquele momento. Mas agora eu estou ocupado. Eleve
o seu pensamento e diga: Senhor, abençoe tal pessoa, ela está precisando. Olha, já saiu ali uma energia, né, positiva. E se à noite ou num momento de calma você possa fazer uma oração mais elevada ou mais demorada, faça também. Mas não é dizer que precisamos parar o nosso dia todo orando por todos os aflitos. Ah, mas o mundo está com muito aflito, como que eu vou orar por tanta gente? Sim, na hora que lembrarmos de alguém, por exemplo, como nós citamos, né? Esses pais que perdem filhos, já pensou o que é o desespero de perder um filho tão novo, ou de um filho desaparecer e você não saber onde está? O que seu filho está passando? Está comendo direitinho? O que está fazendo agora meu filho nesse momento? Que dor, que dor. Então que nós possamos fazer orações nesse sentido para esses pais, para todos os pais, né? Para todos nós aqui encarnados. E claro, não adianta ficar só na oração, nós podemos trabalhar, é o que nós fazemos na doutrina espírita, trabalhar pelo outro, esse serviço, o prazer de se doar ao outro, o prazer de estar ali, às vezes para aplicar um passe, às vezes para uma conversa fraterna, para auxiliar de algum modo na casa espírita. E quanto nós recebemos, quanto nos fortalecemos, como esses irmãos que de repente chegam até nós em sofrimento, querendo nos cobrar alguma dívida dessa vida ou de outra, diz: não, esse aqui está se esforçando, eu estou vendo, né? E acaba dando um voto de confiança para nós nas leituras, tantas obras tão edificantes que temos. Além de hoje podermos ler no papel, nós podemos ler hoje no telefone, no computador, podemos ouvir o audiobook cada vez mais sendo divulgado, podemos ouvir livros, podemos ouvir palestras, podemos ouvir músicas edificantes. Que bênção! Podemos ter todos esses recursos em nossas mãos. E na consciência pacificada, naquela consciência que sabe que fez o possível, que está aqui, que está se esforçando. Nós não vamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos. Vamos ser um dia, né? Não nessa encarnação. Mas não vou também desanimar tanto. Nós não vamos ser perfeitos. Um dia nós vamos, mas ainda está um pouquinho longe pra gente. Mas nós já podemos começar esse exercício agora. Então, quando eu faço essa oração por esse irmão que está em aflição, por essas pessoas em aflição, não é para saber o que essa pessoa fez, o que ela deixou de fazer. Mas aquele cometeu um crime. Mas aquele está respondendo por isso, porque foi alguma coisa que ele fez mesmo. Não nos cabe o julgamento. Nos cabe o entendimento de que essa oração é importante nesse momento para aquela pessoa, para um alívio, para um refrigério, um consolo, porque a dor é muito grande. A consciência esclarecida não se pode omitir quando convidada ao serviço de libertação da ignorância de outras em aturdimento. Quando nós já temos a bênção da doutrina espírita, não há mais como fugir. Porque quando você tem a consciência esclarecida da importância dessa oração, mesmo que você ache que o outro, não merece, né? Mas a gente vai nos esclarecendo, todos nós merecemos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui para esse aprendizado constante. Vamos errar, vamos cair e vamos ter a bênção de ter irmãos abnegados que nos levantam. Porque aquele que caiu e levantou, daqui a pouco é ele auxiliando o outro. Aí ele viu, alguém me auxiliou. Quando eu vejo alguém caído, eu também quero auxiliar. E é isso que nós precisamos fazer nesse convite a essa libertação dessa ignorância. Mas aquela pessoa caiu, o problema dela, eu avisei. Quantas vezes nós não falamos isso? Eu avisei, eu sabia que isso ia acontecer, né? Então que a gente não fale isso, que a gente substitua esses pensamentos, nessa substituição de pensamentos saudáveis. Não,
Eu não estou aqui para julgar o meu irmão. Eu vou ser caridoso. Senhor, abençoe essa pessoa nesse momento de aflição. Somos células, e esse é muito importante, somos células pulsantes do organismo universal. Nós participamos, somos células desse único organismo que é o universo. E quando alguém está enfermo, debilitado, detido no cárcere do desconhecimento, o seu estado se reflete no conjunto, solicitando cooperação. A cada um que está aflito, a cada um que está enfermo, ele reflete no estado do mundo inteiro, do universo inteiro. Não adianta eu querer deixar a minha casa arrumadinha. Claro, vamos deixar a nossa casa arrumadinha, a nossa casa interior principalmente. Mas se eu não me preocupar com o meu vizinho, com a vizinhança, o lixo do outro vai começar a chegar até mim. Ah, não, eu não quero saber nem o que o outro faz, eu não quero conscientizar o outro. Porque se eu fizer o meu, o dos outros não importa. Não funciona assim. Claro que nós não vamos modificar o outro, mas nós vamos auxiliar o outro. É bem diferente. Quando emitimos essa prece ao outro, é essa limpeza que precisamos, né? Da nossa casa e da casa mental do próximo, emitindo luzes. Porque o que está acontecendo nesse momento, as pessoas pensando negativo por essa ignorância, por essa falta de conhecimento da oração, elas começam a emanar, a emitir também esses pensamentos negativos. E o planeta vai ficando bem escurecido, né? E nós estamos vendo o que está acontecendo no planeta agora. É um momento de conscientização de todos nós. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Quando nós éramos crianças, ouvíamos: você é o futuro do planeta, você é o futuro. Então faça, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo alguma coisa. E hoje as crianças ouvem o mesmo discurso: não, você é o futuro. E nós vamos passando: não. Chegou a hora de dizermos: nós estamos aqui, nós somos esse futuro. O que nós conseguimos contribuir, o pouquinho que temos para contribuir, mas se unirmos todos, essa contribuição vai auxiliar a todos, a todo o planeta e a nós mesmos. Então, novamente, nós somos essas células pulsantes do organismo universal. E quando alguém está enfermo, aquele ele não consegue auxiliar. Ele está debilitado. Agora ele precisa do auxílio, né? É nesse momento que precisamos fazer a nossa prece por esse irmão. Porque ele está detido no cárcere do desconhecimento. Por quanto tempo nós estivemos detidos ali? Por quantas vezes nós ainda erramos e nos colocamos nessa posição? O seu estado, né, o estado desse ser então enfermo, se reflete no conjunto, solicitando cooperação. E é exatamente nesse livro que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, novamente, leiam, porque é uma bênção ter alguém que fala: peraí que eu vou mostrar a situação então de espíritas no plano espiritual. Ah, só sofrimento? Não, porque o próprio Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, quantas pessoas estão ali para auxiliar? Já espíritos elevados. Ah, só sofrimento? Os espíritas todos desencarnam, então, em sofrimento? Não. Tem ali enfermeiros, tem pessoas que desencarnaram e falaram: ah, estou aqui auxiliando. Tem várias pessoas, tem vários ali que estão, porque é um filho que está ali, né? Uma mãe que auxilia, é alguém querido que lhe tocou o coração. Então eu falo: ah, eu quero ir ali para aquele hospital auxiliar. Mas muitos são auxiliados, muitos são atendidos, muitos são esses irmãos em aflição. Quem somos nós? Esse é o nosso questionamento hoje. Prece
por alguém que está em aflição. Quem sou eu nesse momento? Aflições todos temos. Eu sou esse ser que está em aflição, buscando esse consolo, buscando essa oração, vendo que a minha aflição não é tão grande como a do meu irmão, porque no meu irmão eu consigo ver que agora ele está precisando dessa oração e não me cabe julgar os atos dele, mas a oração que eu posso fazer por ele. E quando ele estiver fortalecido, esse irmão vem e faz a oração por mim. E assim vamos um auxiliando os outros nessas aflições que precisamos passar para crescermos. É esse momento de crescimento. E depois que esses irmãos no hospital psiquiátrico Esperança são tratados, eles se preparam novamente para reencarnar. Vamos todos, reencarnar e tentar de novo e ter mais uma chance. Vai. Não, você não vai ficar para sempre nesse estado de aflição. Todos nós vamos ser auxiliados, nós precisamos desse auxílio. E é isso que nós precisamos compreender. Ninguém causa dor e para sempre vai ficar em sofrimento. Ninguém vai ser para sempre errado. Então não nos cabe aqui julgar o outro, mas precisamos fazer esse trabalho de compreensão, que podemos sim fazer a prece para o outro, para todos que estão em aflição, para todos que necessitam desse auxílio. Podemos orar, podemos emanar o que temos de melhor. E é isso que Kardec e a espiritualidade amiga nos ensina, falando desse tema. Apesar de não termos o poder de tirarmos o sofrimento do outro, podemos trazer alívio e consolo. E Kardec nos dá, claro que cada um vai fazer a oração que quer fazer, mas Kardec nos dá um exemplo, então, de prece que nós podemos fazer para esses irmãos em aflição. Kardec, então, vai dizer no item 43, essa oração lindíssima: meu Deus de infinita bondade, dignai-vos, abrande a amargura da situação. E aí falamos o nome da pessoa que estamos pedindo. Se assim for da vossa vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. Bons espíritos, eu estou pedindo oração aqui, assistência para esse irmão que está em aflição. Se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, essas aflições não podem ser diminuídas, fazei-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dá-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dá-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder os benefícios e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para ele e que eu possa ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. Então, que possamos elevar o nosso pensamento, pedindo por esses irmãos em aflição, pedindo um auxílio, pedindo um consolo, pedindo as bênçãos para todos nós. Boa tarde a todos, aproveitem o domingo, essa semana que se inicia com muito amor, lembrando desse poder que é a prece. Fiquem com Deus.